Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos. Marcos capítulo 4. E vamos ler depois em Lucas, capítulo 3, 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Vamos para Lucas agora. Capítulo 3. A partir do versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e que o teu Espírito nos dirija para o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, guarda a minha vida. Guarda a minha vida diante das trevas agora. Guarda o meu coração diante dos ataques do diabo agora.
O Senhor tem me colocado neste lugar para ministrar a tua palavra. E o inferno combate contra mim. Combate contra aqueles que querem semear a tua palavra. Então eu peço que tu me escondas debaixo das tuas asas. Como a galinha encobre os seus pintainhos debaixo das vossas asas, me cubra debaixo das tuas asas, para que todo ataque satânico contra a minha vida seja agora, em nome de Jesus, destruído, e a tua igreja seja alcançada. Cobre as nossas vidas. A tua igreja diante de ti precisa ouvir a tua palavra. Mas a tua presença estabelecerá a tua palavra nas nossas mentes, para que ela desça aos nossos corações e ela possa ser praticada nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Coloque diante de mim um público não analítico, que quer analisar. Bem sei que isto também é correto. Nós devemos sempre analisar. Mas muito mais eu quero pedir que tu coloques diante de mim pessoas sedentas por Deus, para ouvirem a tua palavra. Que tenham um desejo intenso de ouvir a tua palavra. E que saibam, e que tenham uma convicção de que a tua palavra está saindo do trono de Deus, ministrada pelo Espírito Santo de Deus, não por um enganador, não por um falsificador, mas por uma pessoa que o Senhor escolheu para ser cooperador, e que te ama, e que deseja ver o teu povo feliz, e que deseja ver o teu povo vitorioso. Em nome de Jesus, Pai. Seja boa ou seja má, como dizia o profeta, a tua palavra queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, existem coisas assim que no dia a dia a gente vai aprendendo que dependemos totalmente de Deus. Totalmente. Irmãos, é uma coisa absurda a dependência que o crente, a dependência que um pastor tem de Deus, ou deve ter de Deus. Porque às vezes eu fico me pensando, o que eu vou pregar? Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e falar assim, oh, que texto bom. Eu não posso tratar a Bíblia como um livro qualquer. Ah, vou ver o que Deus tem para mim. Pá! Oh, glória a Deus. E às vezes custa você receber algo que Deus queira que você transmita para a igreja. Ah, não tenho nada, vou pregar o Salmo 23. Eu vou pregar o Salmo 91. Ah, eu vou falar sobre Jonas na barriga do peixe. Eu vou falar sobre o Mar Vermelho que se abriu. E eu sei que a igreja vai falar, glória a Deus. Eu vou falar dos milagres de Jesus. Ah, esse é o homem falando. Mas nem sempre Deus quer que se fale dos milagres que Ele fez, ou dos milagres que Ele ainda vai fazer.
Então, dura coisa é você esperar em oração que Deus te dê uma palavra para o seu povo. Que Deus te diga o que estudar a Bíblia com o seu povo. Parar na quarta-feira ou na terça-feira e esperar os hinos que Deus quer que você cante na oração. É uma coisa assim, irmãos, de Deus. Eu estou dizendo isso porque até agora mesmo, 8h30 da manhã, e olha que eu tenho um monte de mensagens prontas, eu não sabia o que eu ia pregar ainda hoje, com tantas mensagens que eu tenho. E eu poderia vir aqui pregar qualquer uma delas. E eu me dobrei diante do Senhor, falei: Senhor, eu preciso, me mostra o que o Senhor quer que eu ministre hoje. O que a igreja precisa ouvir hoje? Oh, ela precisa ouvir que o Senhor abriu o Mar Vermelho? De novo, eu prego. A igreja precisa saber que existe uma fornalha, que o Senhor tira a gente da fornalha, como tirou Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu prego. O Senhor quer que eu pregue alguns salmos de Davi? Esse mês eu li os salmos, eu me empaturrei com os salmos no bom sentido, eu me extasiei com os salmos. Eu podia ter qualquer mensagem sobre qualquer salmo, dos 150. Mas nada vinha no meu coração. Absolutamente nada, irmãos. Isso é uma aflição. É uma aflição. Então eu continuei orando. E Deus é cheio de graça e cheio de misericórdia. E assim é como que se viesse do nada, né? Do nada. E do nada uma voz soou no meu coração. Voz do que clama no deserto. Puxa vida. Mas eu ainda não fiquei convicto. Continuei orando. E entre as palavras da minha oração, voz que clama no deserto. Então eu parei de orar e me lembrei de João Batista, lógico. Porque qual é a voz que clama no deserto? É a voz de João Batista, antes da do Senhor Jesus. E o Espírito me levou para esse texto. E enquanto eu estava analisando esse texto, o Senhor me levou para a parábola do semeador. Só Deus pode fazer isso, irmãos. E mais ninguém. E eu estou aqui na direção do Espírito Santo, tremendo diante de Deus, com medo de errar. Porque às vezes parece tão simples estar diante de você. Mas a minha responsabilidade hoje de estar diante de você é talvez muito maior do que foi há um mês atrás, quando preguei aqui nesse púlpito pela última vez. Porque depois veio o pastor Luiz, depois veio o culto dos jovens, depois veio o pastor Rogério, e hoje eu estou aqui depois de um mês para pregar para vocês. Então por isso que eu orei como eu orei, sabe, irmãos? Porque existem vozes ainda
clamando no deserto. O que é um deserto? O deserto é um lugar sem vida, árido e seco. É impossível fazer moradia no deserto, porque iremos morrer de inanição. As pessoas que fazem excursões para Israel, para vocês terem uma ideia, todas essas igrejas evangélicas que fazem excursões para Israel, preferem fazer no tempo de inverno lá. E é melhor passar o frio de lá do que o calor de lá. Então, as grandes excursões que os crentes fazem para Israel, a melhor data é se fazer no inverno, porque o calor é aterrorador. Você imagine um deserto mesmo. E a palavra diz que existe uma voz clamando em pleno século 21 no deserto chamado Coração dos Homens. Secos, áridos e sem vida. Mas essa voz no deserto, ela tem que continuar a ser pregada, ouvida. Os semeadores, os missionários, os evangelistas, a igreja, ainda que esteja em pleno deserto, não pode parar de pregar. Ela tem que continuar pregando, mesmo que os homens não a desejem, não a queiram, não a obedeçam. Pregue a palavra, inste, a tempo e fora de tempo. Diz Paulo para Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e pela verdade sejam salvos. Prega a palavra. Na nossa condição de semeador, o deserto nos aflige. O deserto nos esmurece. O deserto é um quadro que desanima, desanimador. A sensação de se pregar no deserto é o sentimento mais cruel do pregador. A sensação de você pregar e as pessoas não entenderem e não viverem é a parte mais sofrível do ministério profético. Você imagina se a cada pregação houvesse 10, 15 conversões? Ou se a cada pregação ministérios fossem restaurados? E se a cada pregação aqueles que estão ouvindo amassem o Senhor ainda mais? Todos subiriam no púlpito com intensa alegria.
Mas e quando se prega e nada acontece? E quando se prega e todas as coisas continuam a mesma coisa? Não há mudança de vida, não há intenso amor por Cristo, não há renúncia, não há desejo por Deus. E a palavra vai sendo pregada, e o deserto continua definhando as pessoas. Mas o que pregar? Essa é a questão. O que pregar? Para que aqueles que estão no deserto possam ser restaurados e viverem em novidade de vida. Pregarei prosperidade. Preste bem atenção nisso. Pregarei prosperidade. E você pode ficar alegre em saber que Deus prospera os seus filhos. E que Deus enriquece os seus filhos. Pregarei confissão positiva. E vocês se alegrarão em saber que Deus cura todas as enfermidades. E que Ele vai fazer diferença na sua vida. E Ele vai tirar todas as suas dores. E vai te livrar de todos os seus suplícios. E você se alegrará. Porque Deus pode fazer isso naturalmente. Ele nem precisa de milagres para fazer isso. Isso é natural em Deus. É milagre na nossa concepção, mas para Deus é natural. Eu estava conversando com um pastor essa semana e com a esposa desse pastor. E nas entrelinhas da conversa, né, ela foi explicar para mim que ela tem um problema, uma enfermidade. E ela falou assim, eu tenho, e falou a enfermidade. Aí ele falou para ela, vai tomando posse. É sua essa enfermidade? Toma posse. Mas eu entendi. Eu tenho um problema. Mas eu não posso falar que eu tenho um problema, senão o problema me escraviza. E o problema é maior do que Deus. A confissão positiva diz isso. Não tome posse de coisas ruins. Mas quem é que toma posse? Eu só contei um problema. Ah, eu tenho uma dor. Ah, tomou posse. Eu poderia, sabe, amados, além de prosperidade e além de confissão positiva, eu poderia pregar sobre as filosofias das religiões que exaltam a paz entre os seres humanos. E como tudo hoje virou uma grande salada de frutas, eu poderia introduzir na minha mensagem pensamentos espíritas, católicos. E porque as pessoas vivem num grande deserto, elas nem iriam saber que são pensamentos espíritas e católicos. Mas elas iriam se alegrar. Então a questão é, o que pregar no deserto? O que pode alcançar um coração seco e árido? Características de um coração seco e árido: depressão, angústia,
tristeza, vazio, descontentamento, injustiça. Sofridão. O que pregar para um coração seco, irmão? Que nunca consegue entender a palavra de Deus. E mesmo ouvindo a palavra de Deus no minuto seguinte, continua errando da mesma maneira. Voz do que clama no deserto. As multidões iam para João Batista. Esse cara aqui é louco, irmão. Esse cara aqui é doido. Com todo respeito ao João. Eu queria ver ele pregar isso nesse século. Seria ter essa coragem aqui. As pessoas iam lá batizar, sabe como ele chamava as pessoas? Raça de víboras. Mas se eu chamar vocês de raça de víboras, misericórdia. Quem ele pensa que ele é? Lógico, lá falaram quem ele pensa que ele é. E a história da cabeça começou aqui, ó. Raça de víboras. Será que para alcançar um coração no deserto, seco e árido, alguém vai ter que dizer raça de víboras? Porque eu não vou pregar prosperidade chamando as pessoas de raça de víboras. E nem confissão positiva de raça de víboras. Porque eu sei que eu pregando prosperidade e confissão positiva, não há nenhuma garantia que essas pessoas serão salvas. E é isso que me aflige. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. A grande massa criada vai para o inferno. Porque quando diz de largo e espaçoso, diz a palavra, e muitos entram por ele. E quando fala de caminho estreito e apertado, diz o quê? Poucos. Então a grande massa é inferno, irmãos. E a pequena massa é céu. Vou repetir isso para vocês. A grande massa é inferno. E a pequena é céu. Vamos colocar isso dentro de contexto. Mundo e igreja. Onde está a pequena massa? Está no mundo ou está na igreja? Aonde está a grande massa? Está na igreja ou está no mundo? Existe na igreja alguém que não vá conhecer a glória dos céus? Ou existe no mundo alguém ainda que vá conhecer a glória dos céus? Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Dentro desse contexto de salvação, a maior parte
vai para o inferno. E a pequena parte vai para o céu. Mas existe um dado ainda mais aterrorizador. É que nem todos que ouvem a palavra dentro das igrejas são salvos. Há uma probabilidade de que 50% das pessoas que são batizadas nas águas não sejam salvas. E nunca tenham tido um relacionamento com Cristo. E que vão fazer parte da grande massa que vai para o inferno. E eu fico pensando e olhando para vocês. Quem será de vocês que vai para o inferno? Porque aqui alguém vai para o inferno. É por isso que a palavra está sendo posta nesta noite, nesta manhã aqui, para nos livrar do fogo do inferno. Será você? Você tem a convicção de que é cidadão do céu? Você tem convicção da tua salvação? Se Cristo voltasse exatamente agora, nesse exato momento, ou que a morte chegasse diante de você, você tem completa certeza do céu? Não é uma pergunta tão fácil de se responder. Não é, queridos. Porque o nosso coração, ele tem a maestria de enganar os sentimentos da nossa alma. O nosso coração tem o poder de pregar coisas para nós que não existem. Mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Então, para eu responder esta pergunta, estou na grande massa ou na pequena massa? Eu preciso analisar o que eu sou, de fato, em Cristo Jesus. Porque todos aqueles que o receberam, batizados ou não, vivem em novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. O Egito não tem poder mais sobre mim. A glória do mundo não tem mais poder sobre mim. O que os homens vivem no mundo não tem poder sobre mim, e nem ascendência sobre mim. Eu sou uma nova criatura. E eu ando contra a maré. Eu remo contra a maré. Os pecados que eu cometia antes de Cristo, não os cometo mais. Os vícios que eu tinha antes de Cristo, não os tenho mais. Cristo mudou completamente a minha vida. E eu olho para o meu coração e eu posso ver que eu sou uma nova criatura. Os desejos que eu tinha antes não os tenho mais. Agora eu tenho o desejo de servir o Senhor, de viver para a sua glória. Eu amo a Bíblia. Eu amo me ajoelhar e orar. Eu amo cantar louvores ao Senhor.
João Batista. Aquele que antevia o julgamento de Deus. Aquele que percebeu que todos aqueles que chegavam para ele, para serem batizados, iriam estar diante de Deus no juízo final. Ora, vocês não sabem que não há como fugir da ira vindoura. Vocês não sabem que um dia estaremos diante do Senhor e teremos que explicar algumas coisas para Ele, do que habitualmente fazíamos, e de como vivíamos, e de como nos portávamos, e das palavras que saíam da nossa boca, e dos sentimentos que escravizaram o nosso coração. Ora, vocês não sabem, no último dia estaremos diante dEle. Nós temos que ir além do batismo, além das águas, que parecem que foi toda a resposta para os nossos problemas. Águas são somente águas. Nós precisamos ser batizados aqui dentro primeiro, do coração, na alma, nas entranhas, para que haja, como cantamos aqui nesta manhã, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Você pode ter certeza que a hora que você estava cantando, o seu louvor subiu e tocou o trono de Deus, ou ele parou aqui? Seja sincero com você, meu irmão. O seu louvor subiu ou parou aqui? Deus recebeu o teu louvor? Ele foi em espírito e em verdade? Ou ele foi a nível da sua alma? E tão somente a nível da sua alma. Isso tem muito a ver com o que você fez durante a semana, com o que você fez ontem à noite, e com o que você fez de manhã hoje, até a hora que começou o culto. Um louvor em espírito e em verdade, ou um louvor a nível da alma, porque o louvor a nível da alma parou aqui. Quantas vozes Deus ouviu, e quantos instrumentos Ele ouviu, enquanto estávamos aqui, no nosso momento de adoração. Não é de se estranhar que naquele dia em que o machado será talhado na raiz, muitos que estiveram nesse ritual cultístico, de tocar, de ministrar, de pregar, de cantar, vão chegar diante do Senhor, e Ele simplesmente vai dizer: não te conheço. Eu nunca ouvi a tua voz. Eu nunca ouvi o teu instrumento. Eu nunca ouvi a tua harpa. Porque tudo que fizestes foi a nível da tua alma, da tua carne. Ah, amados, o mal de João Batista foi falar da ira vindoura.
O mal de João Batista no deserto foi falar: arrependei-vos e convertei. O homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que tinha um cajado na mão, que se cobria com pelos de camelo. O ermitão, João, tinha a ousadia de chegar no palácio e dizer para Herodes: arrependa-te! A única mensagem capaz de fluir no deserto é esta: arrependei-vos! Só pode jorrar água no deserto quando no deserto se ouve: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E no deserto só pode ser inundado com águas saradoras, não pela mensagem da prosperidade, ou da confissão positiva, ou de qualquer outra mensagem, mas a mensagem da cruz em Cristo Jesus, o Senhor. Então, se você não recebe a mensagem da cruz, você continua sendo um deserto. Se você não entende a mensagem da cruz, você continua sendo um deserto. E até que Deus dê oportunidade aos semeadores, Ele estará dando um tempo para que cada um de nós venham ao arrependimento e sejamos salvos pelo poder da sua graça. Não seremos como a perla, ou como tantas outras, que usam e abusam do Evangelho para proveito próprio, para satisfação pessoal. Ora, aqueles crentes diziam para João: nós somos filhos de Abraão. Ora, até das pedras Deus pode suscitar filhos para si. Não há nenhuma vantagem em vocês dizerem que são filhos de Abraão. E nunca se esqueçam que aquele que não produz fruto é cortado e lançado ao fogo. Então eu quero desafiar você agora, bem agora. Mostre os seus frutos para Deus. Eu vou te dar 30 segundos para isso, eu vou ficar em silêncio 30 segundos. Para você mostrar os seus frutos para Deus. Fala para o Senhor: aqui estão os meus frutos, Senhor. Você entende o que é fruto? Mostre o seu serviço. Mostre as almas que você já conquistou. Mostre quantos você já discipulou. Mostre tudo o que você já renunciou por Ele. Vai enumerando os seus frutos para o Senhor. E que você consiga vê-los vistosos diante do seu trono de glória. Quando João coloca
o povo diante do julgamento final, as multidões o interrogaram e diziam: o que nós temos que fazer? E João olhou para a multidão e disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. As pessoas que nasceram de novo, dentre a multidão, quem nasceu de novo, salvo batizado ou não, elas tomam o perfil de Cristo, de misericórdia divina, e estendem a mão ao necessitado. Elas trazem para si o coração de Cristo, e elas passam a viver como Cristo viveu. Elas alcançam no seu coração o dom da misericórdia, o dom do amor. Uma palavra semeada, uma palavra multiplicada. Um arrependimento realizado, milhares de arrependimentos realizados. O amor sobrepuja todas as coisas na vida daquele que nasceu de novo. Os publicanos chegaram diante dele, cobradores de impostos, e perguntaram depois de serem batizados, para serem batizados: mestre, o que havemos de fazer? Não cobreis mais do que é estipulado. Parece uma coisa simples, não parece? Não cobreis mais do que é estipulado. Não seja um opressor do povo. Não seja um opressor. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deixe o pecado que você fazia antes de conhecê-lo. Igreja, para de pecar, igreja. Aquelas coisas do Egito passaram, igreja. Deixa de pecar. Sexta-feira, depois do culto, teve um monte de gente que me viu com o cara e foi embora. Graças a Deus que o Adilson ficou ali comigo. Tenham mais cuidado com o pastor de vocês. Porque, principalmente à noite, eles querem saber quem é o pastor da igreja, né? Eu lembro de uma vez que entrou um cara meio desconfiado, não estava o irmão Valdir lá. Ele falou assim: quem que é o pastor da igreja? O irmão falou: aquele está lá na frente, ó. Em vez dele falar assim: o que você quer com o pastor, né? Não, aquele lá. Aí ele já me marcou e ficou me esperando. E tinha um cara no ponto ali agora, sexta-feira agora, parado lá, no escurinho lá com a mala. Todo mundo foi embora, ficou eu ali, conversando, o Adilson, o Alan subiu com a Letícia ali, foi para o carro. E a hora que eu fui para o meu carro, ele saiu do lugar dele e desceu. E já foi falar com a Rosana. Olha que interessante, ele não falou comigo. Ele falou assim: a senhora, por favor, pode me dar uma atenção? Eu falei: ops, eu sou marido dela, fala comigo. Sabe o que ele falou? Ah, tem hierarquia aqui? Eu não sou pedinte, mas eu estou precisando de um favor. Antes que o Adilson chegasse perto de mim, o tom dele era ameaçador. Depois que o Adilson chegou, ele deu, não sei se ele viu que o Adilson era mais forte que eu, sei lá o que foi. Ele deu uma maneirada.
E as lamentações dele, Adilson? Aí ele ouviu o Gustavo dando risada, lá está rindo de mim. Não está rindo de você não, rapaz, ninguém está rindo de você não. Olha, quase que ele ia partir por cima do você, Gustavo. Aí a Rafaela tinha que entrar para te defender. Eu acho que era a Rafaela que vai defender você. Estou meio cismado com isso. E papo vai, papo vem. Aí no fim ele pediu R$ 9,80. Eu abri minha carteira, eu tinha 5. Adilson, você tem R$2 aí? Aí vai aqui, vai ali, o Adilson veio com 2, a Rosana tinha mais 1, e pai, tinha umas moedinhas, tem R$10 aqui. Aí ele pegou e falou assim, agora você precisa orar por mim. Você ora por mim? Oro. Vou orar por você. Aí eu orei por ele. E falei em nome de Jesus, amém. Vou dizer uma coisa para você, ele falou. Sempre que você orar, não diga Jesus, diga Senhor Jesus. Foi ou não foi, Deus? Porque Jesus tem um monte por aí. O irmão deu vontade de dar um peteleco. Eu falei, eu estou querendo ajudar o cara e o cara está. Aí ele falou assim, minha vida está, não sei o quê. Eu falei, olha, você está assim porque você deixou Jesus, meu amigo. Pelas suas palavras dá para perceber que você é esclarecido na palavra. Você tem conhecimento da palavra. E você deixou Jesus. O que você acha que ia acontecer com você? O que você acha? Você sabe qual é o caminho. Diz assim, chorou. Ele desceu, foi embora chorando, sentou ali, né? Ficou chorando ali na padaria. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque é uma pessoa esclarecida, que conhecia a palavra, que um dia a palavra soou no deserto do seu coração. E ele preferiu continuar com o coração duro. Ele não lutou, ou pelo menos não lutou como deveria ter lutado, para se expurgar de todo o assédio do Egito, para se expurgar de todas as investidas do diabo. Esse mesmo diabo que para conquistar a vida das pessoas se transforma em anjo de luz. E quando ele se transforma em anjo de luz, eu digo, não tem problema. O que tem isso? Geralmente ele está travestido de anjo de luz. Quando ele consegue me mostrar algo do Egito, que seja um direito meu de usar, ele está travestido de anjo de luz. Porque se ele vier como Lúcifer, eu corro dele, ou eu enfrento para vencê-lo. Precisa haver uma mudança total das nossas vidas. E João Batista disse para os publicanos, vocês são opressores, vocês precisam deixar de oprimir o povo. Cobre só o que é necessário. E depois Cristo vem e confirma esta palavra, diz, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Seja justo. Mas depois veio os soldados também falar com João Batista, esses que estavam passando pelo batismo. O que devemos nós fazermos? Não maltrate a ninguém, não faça denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. João está dizendo, Cristo muda radicalmente as pessoas que entregam o seu coração a Ele. Há um novo homem que cresceu e nasceu dentro daquele que recebeu a Jesus. Novas ideias, novos pensamentos, novas atitudes, tudo muda.
E se, na caminhada desse homem, lá na frente, ele voltar a fazer o que o Egito lhe diz para fazer, talvez, eu digo talvez, hein, irmão, você nunca tenha tido, de fato, um encontro com Jesus. Nunca tenha mudado de direção, de verdade. E essa é a questão. Qual é o terreno do teu coração? Se você fizer uma análise do terreno do teu coração, ele é o coração que a semente caiu à beira do caminho, e logo vieram os pássaros e comeram. E Jesus diz: o diabo vem e arrebata. O teu coração é como um coração cheio de pedras, de rochas, aonde a semente cai, ela brota, começa a crescer, mas como não tem raiz profunda, o sol bate e a semente seca e morre. E Jesus diz: então, esses são aqueles que receberam a palavra com alegria, com contentamento. Mas que palavra é essa? Arrependei-vos. Ficaram felizes, mas vieram as tribulações, vieram as enfermidades, vieram isso, e como não tinham raiz em si mesmo, morreram. Não fica, espera um pouquinho, viu, irmão? Você vai ficar quase uma semana sem me ver. Então espera um pouquinho. Eu olho para vocês e vejo muita gente aqui com galardia, que passaram por muitas provas, passaram por enfermidades, passaram por falta de emprego, e continuaram e continuam firmes no Senhor. Mas não é dessa provação que a parábola fala. Porque essa, nós crentes, e uma grande quantidade de pessoas ímpias também suportam. O Brasil tem 14 milhões de desempregados. Os hospitais estão cheios de vento, né? As pessoas estão morrendo nos corredores. E volta e meia você vê uma senhorinha, um senhor, não é? Que não tem nenhum conhecimento da verdade, no meio da sua prova, ela dizer: Deus me ajudou. Essas provas que nós passamos, todos os homens passam. Mas a tribulação falada aqui, na palavra do semeador, a tribulação é aquela que se suporta por amor à palavra de Deus. Quer ver? Eu vou até repetir de novo. Tenham paciência, só vão me ver, muitos de vocês só vão me ver domingo que vem. Então, olha, presta aqui. Ó. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, tem pouca duração, chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra. E isso nós não vivemos ainda, irmãos. Você tem raiz para suportar. Suas raízes fincaram na terra de uma maneira tal que você pode dizer: eu suportarei até a morte por Cristo. Não o negarei de forma alguma. Calma, não responda rapidamente.
Pedro andou 3 anos com Jesus. E quando ele foi confrontado com a palavra, ele disse: não conheço esse homem. Por que essa história está na palavra? Por que Jesus não nos poupou deste momento de Pedro? Porque Pedro, nesse momento, representa muitos de nós. Que recebemos com alegria, que nós obedecemos a sua ordem de ministério, ensinamos, cantamos, tocamos, participamos. O que é isso? Mas vai chegar um dia que nós estaremos nessa situação de Pedro. Não conheço este homem, porque eu não tinha raiz. As minhas raízes estavam no Egito. E eu amava mais as coisas do Egito do que as coisas de Deus. A terceira semente caiu entre os espinhos, e essa é muito mais fácil de nós entendermos. Arrependei-vos, e caiu no espinho. Arrependei-vos, e caiu no espinho. Arrependei-vos, e caiu no espinho. E o espinho, crescendo com a semente, sufocou a semente, e a semente se tornou infrutífera. E João, quando fala da semente infrutífera, ele diz: vai ser cortada e lançada ao fogo. Eu tenho certeza que você já cansou um pouco de me ouvir hoje, mas aguenta mais um pouco. É necessário, irmãos. É necessário. E eu espero que o Espírito Santo ferva esta mensagem durante a semana na sua vida. Se você está sendo reticente a ela, e existem algumas pessoas reticentes neste lugar hoje, pode ter certeza que ela vai continuar falando no teu coração. A teologia da prosperidade diz: tenha cuidado desse mundo. Deus vai te fascinar com riqueza, e todas as ambições do seu coração serão conquistadas. É do diabo ou não é? A única coisa que a riqueza pode fazer por você é sufocar a palavra, irmão. Não se iluda. A única coisa que a riqueza vai fazer na sua vida é tirar você do seu ministério. É fechar a sua boca. Salvo aqueles a quem Deus, por Ele, dá a riqueza. Porque o mundo precisa de homens ricos para gerar empregos. Só para isso, irmãos. Se o mundo precisa de homens ricos, Deus os estabeleceu para darem empregos aos menos afortunados, mas não para esbanjarem suas riquezas. Porque o homem rico crente, ele não deixa a riqueza tornar a semente infrutífera. Ele não vive habitolado em ser rico. Ele se contenta com o que tem e espera pela Jerusalém celestial. Por isso que eu digo, irmãos, olha, faça uma análise da sua conversão, meu querido.
As coisas mudam dentro do nosso ser. Conceitos, ideologias, precisam estar baseadas e adornadas com aquilo que vem do alto, e não aquilo que os nossos olhos veem na terra. Agora, de verdade, eu já estou terminando. Nessas 3 sementes, à beira do caminho, no solo rochoso e entre os espinhos, fazem parte, na igreja ou fora da igreja, batizados ou não batizados, da grande massa que vai para o inferno. Entenderam? Eu espero que você não esteja vivendo essas 3 sementes. Porque se você continuar vivendo essas 3 sementes, batizado ou não, membro de igreja ou não, o inferno te espera. Mas existe a pequena porção, a pequena parte, que ouvem quando Jesus diz: arrependei-vos, e entregam suas vidas a Deus, sem condicionamentos nenhum. Quando Cristo se torna de fato a sua única alegria, a sua única satisfação, o seu único e maior contentamento, a terra boa. Aleluia. E esses cuja semente caiu em terra boa, que é a pequena parte que trabalha no caminho apertado, cheio de espinhos e estreito, que sofrem as pressões do mundo, as pressões do pecado, as pressões da morte, mas continuam olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Essa pequena parte de crentes dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia! E por incrível que pareça, o céu será povoado por causa do trabalho desta pequena parte. O céu será povoado por causa desta pequena parte que adubou o coração com oração, que adubou o coração com a palavra, que adubou o coração com o serviço, fazendo do seu coração não um coração rochoso, não um coração espinhoso, mas um coração em boa terra. E eles podem dizer, dia após dia, de fé em fé e de glória em glória, estou sendo transformado à imagem e à semelhança do meu Jesus. Os homens olham para mim e não conseguem mais me ver. Eles veem Jesus. Eles veem a sua glória sobre mim. Porque o solo bom sempre diz, não vivo eu, Cristo vive em mim. Vamos ficar em pé. Um dia, Senhor, teu servo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mediante a tua palavra. Ajuda-nos
a guardar a fé. Eu olho para o meu coração, vejo tantas imperfeições, Senhor, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. E me faça viver essas mesmas palavras que hoje eu falo para a tua igreja. Não seja eu apanhado de surpresa no dia final, depois de ter levado muitos a Cristo, eu mesmo venha ficar de fora, Senhor. Depois de ter discipulado a tantos, eu mesmo venha ficar de fora, Senhor. Depois de ter pregado tantas pregações, dirigido tantos louvores, falado línguas estranhas, profetizado, eu mesmo venha ficar de fora, Senhor. Pois aqui, o importante não é quem semeia, mas é Cristo que dá o crescimento. O Senhor usou até uma mula para falar com Balaão. Não me usaria, Senhor? Que naquele grande dia eu possa me alegrar com todos esses que estão aqui e os veja com seus corpos glorificados, com seus novos nomes, cantando um cântico novo ao Senhor, porque constantemente rejeitaram o Egito dos seus corações e se entregaram dia a dia ao bom Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe. No nome de Jesus.